Entre os grandes personagens da Bíblia, poucos são tão fascinantes e enigmáticos quanto Sansão. Um homem cuja vida foi marcada por proezas inacreditáveis, desafios intensos, traições dolorosas e um desfecho que até hoje ecoa como uma das narrativas mais impactantes das Escrituras. Mas você conhece a verdadeira história de Sansão? O que fez desse juiz de Israel uma figura tão lendária? Teria sido apenas sua força física descomunal ou existia algo mais profundo em sua jornada? Qual era, de fato, o segredo de sua força e como isso se conectava à sua missão divina? Ao longo deste episódio, vamos mergulhar juntos nessa história épica, analisando não apenas os feitos heróicos de Sansão, mas também os desafios que enfrentou, as armadilhas que o levaram à ruína e as valiosas lições que sua trajetória nos ensina até hoje. Seja bem-vindo ao O Livro do Aprendiz. Aqui, exploramos as passagens mais marcantes da Bíblia, trazendo conhecimento, reflexão e novas perspectivas para enriquecer a sua fé. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Nossa história começa no livro de Juízes, quando um anjo do Senhor aparece a uma mulher estéril, trazendo uma mensagem extraordinária. Ela daria à luz um filho especial, consagrado a Deus desde o ventre. Esse menino não deveria cortar os cabelos, beber vinho ou tocar em qualquer coisa impura, pois seria um nazireu, alguém separado para cumprir um propósito divino. E assim nasceu Sansão, um homem não apenas abençoado com uma força sobre-humana, mas também escolhido para libertar Israel da opressão dos filisteus, os inimigos que assolavam o povo de Deus naquele tempo. Mas afinal, quem foi Sansão na Bíblia? Muito mais do que um guerreiro imbatível, ele foi um dos últimos e mais emblemáticos juízes de Israel, cuja história se tornou símbolo de poder, propósito e também das consequências de escolhas impulsivas. Desde seu nascimento, Sansão já carregava uma missão grandiosa, mas será que ele cumpriu seu destino da maneira que Deus planejou? Sua jornada foi marcada por grandes vitórias, momentos de fraqueza e um desfecho inesquecível. Desde a juventude, Sansão demonstrava uma força incomparável, algo que não podia ser explicado por meios humanos. Sua primeira grande façanha aconteceu quando, ao caminhar por um caminho deserto, foi atacado por um leão selvagem. Qualquer pessoa comum estaria condenada, mas Sansão, sem armas e movido pelo Espírito do Senhor, rasgou o leão ao meio com as próprias mãos, como se fosse um simples cordeiro. Esse foi apenas o começo de uma série de feitos lendários, que fizeram seu nome ecoar por toda Israel e espalharam o medo entre os filisteus. Sua força parecia não ter limites. Em uma das batalhas mais impressionantes, Sansão, armado apenas com a queixada de um jumento, derrotou 1000 soldados inimigos, deixando um rastro de guerreiros caídos ao seu redor. Mas afinal, qual era o segredo da força de Sansão? Muitos acreditavam que seus longos cabelos eram a fonte de seu poder, mas a verdade vai muito além disso. O que realmente sustentava sua força não era apenas sua aparência, mas algo muito mais profundo e espiritual. Continue conosco para desvendar esse mistério e entender as lições que a história de Sansão nos ensina até hoje. Apesar de possuir uma força sobre-humana, Sansão tinha uma fraqueza mortal. Seu coração impulsivo e sua confiança seguem pessoas erradas. Sua queda começou quando se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, sem saber que ela estava sendo subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Determinado a conquistá-lo, Dalila usou sua beleza e persuasão para fazê-lo revelar seu maior segredo. Dia após dia, insistiu, seduziu e o pressionou, até que, completamente entregue a ela, Sansão finalmente revelou: se minha cabeleira for cortada, perderei minha força e serei como qualquer outro homem. Foi o que bastou para que Dalila colocasse seu plano em ação. Numa noite traiçoeira, enquanto Sansão dormia profundamente, ela ordenou que seu cabelo fosse raspado. Quando os filisteus invadiram o quarto para capturá-lo,
Sansão tentou reagir como antes, mas algo estava diferente. Sua força havia desaparecido. Sem poder se defender, foi capturado, teve os olhos arrancados e foi levado acorrentado como escravo. Os filisteus, seus maiores inimigos, o humilharam, transformando o outrora grande guerreiro de Israel em um símbolo de escárnio. A história de Sansão e Dalila é uma das mais impactantes da Bíblia, revelando que até mesmo os mais poderosos podem sucumbir diante da manipulação, da sedução e da confiança mal colocada. Mas seria esse o fim de Sansão? Ou ele teria uma última chance de redenção? A história de Sansão não termina em derrota. Mesmo cego, acorrentado e humilhado, algo dentro dele ainda queimava: a fé em Deus e o desejo de cumprir sua missão. Com o tempo, seus cabelos voltaram a crescer, e com eles, sua força começou a retornar. Mas sua maior força não estava apenas nos fios que renasciam, e sim na sua conexão restaurada com Deus. Em uma grandiosa celebração, os filisteus organizaram um banquete no templo de Dagom, reunindo príncipes, guerreiros e a elite de seu povo. Queriam zombar do antigo campeão de Israel, exibindo-o como um troféu de sua vitória. Mal sabiam que o verdadeiro ato final ainda estava por vir. Sansão, guiado até as colunas centrais do templo, ergueu sua voz em uma última oração: Ó Senhor, Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por meus olhos. Com um grito de determinação, ele pressionou as colunas com toda a força que lhe restava. O templo começou a tremer, e antes que pudessem escapar, as colunas desabaram, destruindo completamente a estrutura. Milhares de filisteus foram mortos naquela queda, incluindo o próprio Sansão. Seu último ato foi também sua maior vitória. Mesmo em meio à tragédia, Sansão cumpriu sua missão e se tornou um dos maiores juízes da história de Israel. A jornada de Sansão é uma história de coragem, fraqueza, traição e redenção. Mais do que um relato de força física, nos ensina que nossa verdadeira força vem de Deus e que, mesmo após as maiores quedas, sempre há uma chance de recomeçar. A história de Sansão não termina em derrota. Mesmo cego, acorrentado e humilhado, algo dentro dele ainda queimava: a fé em Deus e o desejo de cumprir sua missão. Com o tempo, seus cabelos voltaram a crescer, e com eles, sua força começou a retornar. Mas sua maior força não estava apenas nos fios que renasciam, e sim na sua conexão restaurada com Deus. Em uma grandiosa celebração, os filisteus organizaram um banquete no templo de Dagom, reunindo príncipes, guerreiros e a elite de seu povo. Queriam zombar do antigo campeão de Israel, exibindo-o como um troféu de sua vitória. Mal sabiam que o verdadeiro ato final ainda estava por vir. Sansão, guiado até as colunas centrais do templo, ergueu sua voz em uma última oração: Ó Senhor, Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por meus olhos. Com um grito de determinação, ele pressionou as colunas com toda a força que lhe restava. O templo começou a tremer, e antes que pudessem escapar, as colunas desabaram, destruindo completamente a estrutura. Milhares de filisteus foram mortos naquela queda, incluindo o próprio Sansão. Seu último ato foi também sua maior vitória. Mesmo em meio à tragédia, Sansão cumpriu sua missão e se tornou um dos maiores juízes da história de Israel. A jornada de Sansão é uma história de coragem, fraqueza, traição e redenção. Mais do que um relato de força física, nos ensina que nossa verdadeira força vem de Deus e que, mesmo após as maiores quedas, sempre há uma chance de recomeçar. Sansão foi um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, e sua história continua a nos ensinar sobre força, fé e redenção. Mas agora queremos saber: qual parte dessa incrível jornada mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários.
Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias marcantes da Bíblia. Aqui, no O Livro do Aprendiz, exploramos as grandes narrativas bíblicas de forma profunda e envolvente, trazendo conhecimento e reflexão para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Até o próximo capítulo da nossa jornada pelo conhecimento.